Ei, gente, tudo bem? A gente está começando mais um GR de Bolso. E hoje eu estou muito feliz aqui com a Karine, gente. Vocês conhecem a Karine, gente? Vocês conhecem, né? Karine, essa maravilhosa diva, querida, amada. Ela, além de ser mãe de 3 meninos lindos, maravilhosos, além de ser bióloga, que eu fiquei sabendo, além de ensinar a gente um monte de coisa aqui no curso de missão. Como é que é? Missão de Deus. Missão de Deus, estou fazendo aos domingos. Ela é ainda o quê, gente? Ainda é esposa do Thiago Guedes. Olha pra você ver, gente. É uma multitarefa. Eu deixei isso por último, porque aí é assim, mentira, é mesmo, eu não beijo, sabia. amor. Gente, e a Karine, olha que legal. Essas lições que a gente lê e estuda nos GRs, é a Karine que faz, vocês acreditam? Ela é assim, maravilhosa, abençoa a igreja, ela é menos barulhenta que eu, entendeu? Mas ela provavelmente faz muito mais coisa que eu. Karine, que bom que você está aqui. É um prazer, gente, estar aqui. A gente acompanha, né, o GR de Bolsa, é super divertido. E estar aqui do outro lado da câmera é um prazer, é uma novidade. Tem coisas que só Jesus e terapia fazem. Então, um beijo para minha terapeuta. Ela não é da Ponte, mas eu vou mandar o link para ela ver que eu tô aqui. É isso aí. E vencendo mais um desafio. Mas é um prazer, né? A gente tá, assim, escondida, só escrevendo. E agora aparecer e conversar sobre aquilo que sempre a gente tá produzindo é muito legal. Nossa, é legal. É bom demais pra gente ter você aqui nos cursos. Nossa, eu falei com a Karine, que bom que você tá fazendo isso tudo, que bom que você tá topando esses desafios, que a gente é muito abençoado também. Sim. E, gente, olha, pra lembrar, a gente tá com a Karine aqui, então não dá pra esquecer que dia 14, não é isso, Karine? Sim, esse sábado. Próximo sábado tem o quê? Tem encontro de mulheres aqui na Ponte. Então, tá lá no aplicativo, só fazer inscrição. Começa 9 horas da manhã e a gente espera todo mundo. Então, hoje, quarta-feira, que tá agora saindo o GR de Bolsa, é o último dia de inscrição. Então, corre lá no aplicativo e a gente espera vocês. Gente, eu já me inscrevi, entendeu? O povo do GR, as mulheres lá do nosso GR, já tava lá mandando mensagem de já inscreveram, me inscrevi e tal. Claro. Então, bora todo mundo junto. Então, se você ainda não se inscreveu e pode, venha, vai ser muito bom ter você com a gente e a gente ia aprender mais. O tema é muito legal, né? Tem muito a ver com esse diálogo entre as gerações. A gente tem estudado sobre isso, no encontro de voluntários a gente falou. Foi sobre isso. E assim, é muito mais, a gente tem muito mais a aprender entre as gerações do que a discutir, né? No sentido negativo. Então, vai ser legal demais. Você está convidado. E a gente já está começando o nosso GR de Bolsa. Fica ligado aí com a gente, pega seu cafezinho, sua água com gás, sua Coca Zero, o que você quiser, né, Karine? Você é qual time? Eu sou da água com gás. Água com gás, entendeu? Então vai lá buscar, volta que o GR de Bolsa está começando. Bom, gente, é o seguinte. Pra gente começar, a gente sempre começa com quebra-gelo. E o nosso quebra-gelo hoje é uma pergunta assim, ó. Pra quem estiver fazendo dieta, é uma pergunta incômoda. Olha o gatilho. A pergunta, ó. Você tem algum alimento que você gosta de comer, mesmo sabendo que ele não te faz tão bem, que ele não faz tão bem pra sua saúde? Então, Yara, pessoal, essa pergunta, ela, ainda que eu tenha feito ela, depois que a gente se organizou para que eu estivesse aqui discutindo com vocês no GR de Bolso, eu me levei a uma reflexão bem profunda, porque desde o ano passado eu comecei um processo de emagrecimento. Eu falei assim, eu preciso cuidar da minha saúde, estava insatisfeita, estava sentindo que eu não estava bem mesmo, e fui procurar uma ajuda de uma nutricionista. E em setembro eu comecei, e ali veio uma informação bem, assim, paradoxal. Eu estava acima do meu peso, só que eu estava totalmente desnutrida. E aí eu comecei a pensar sobre como eu tratava a minha alimentação. Legal. E
eu comecei a ver que nunca foi falta de informação. Na verdade, eu sempre soube aquilo que poderia me fazer bem, as minhas escolhas, mas elas eram sempre baseadas mais em cima do que eu estava desejando, aquilo que o meu corpo queria, do que realmente ele precisava. Então, eu vi que muito da minha alimentação, eu não consigo nem falar um alimento. Era assim, muito da minha alimentação era em cima disso. Era de uma alimentação que não era simplesmente para nutrir o meu corpo, mas para satisfazer as minhas necessidades de desejo. Do dia que eu estava mais estressada, então eu tinha que comer um doce, comer uma massa e comer um carboidrato, e de uma forma disfuncional, né? Isso faz parte da nossa alimentação normalmente. Só que de uma forma disfuncional, eu me alimentava disso tudo. Então, eu comecei a refletir, né, que nunca foi falta de informação, mas era sempre baseada muito mais nos meus desejos do que da necessidade de cuidar do meu corpo e de nutrir o meu corpo. Sim, eu pensei também, eu tive uma situação parecida, mas não só em relação ao peso, né? Recentemente, eu fui numa dermatologista e aí ela estava me explicando sobre uma coisa que eu nem achava que tinha a ver. Eu fui para resolver uma questão de problemas na pele por questões de estresse. E aí ela estava me explicando uma questão do leite, que é a proteína do leite, que eu falei, eu também tô com umas espinhas que estão me incomodando e tal. E aí ela falou, você toma leite e tal? Aí eu falei, sim. E aí ela falou, porque no seu caso específico, aí eu tô falando isso porque não é assim, todo mundo tem que parar geral, de tomar leite, não é isso não. Mas no meu caso específico, por causa de algumas condições que ela apontou, eu não podia tomar leite, eu deveria evitar ao máximo. Aí, a pouca vergonha, gente, eu sou intolerante à lactose. Então eu já não deveria. Mas vive perigosamente, né? Exato. Gente, assim, eu falei, cara, de novo, a segunda vez que eu sou intolerante à lactose. Então eu já, teoricamente, meu corpo já tinha me falado, leite não fica legal pra nossa. Só que aí eu falei, não, beleza, eu tomo tudo zero lactose e quando eu vou em algum evento que tem coisa de leite que não é zero lactose, eu levo a lactase. Aí eu até falei isso pra ela, falou assim, não, mas não é a lactase, é a proteína do leite. Ou seja, Yara, não é pra tomar leite, Yara, não toma leite. Então assim, é muito louco isso, porque de fato é o que você falou, a gente sabe que faz mal, eu já sabia por causa da intolerância à lactose, mas a gente insiste em uma coisa que... E fica se iludindo também, né, Karine? Porque eu ficava me iludindo, assim, não, mas o leite tem coisas importantes, acho que é cálcio e tal. Então eu ficava assim, me iludindo, sabe? Não, mas tem coisa, o leite é proteína, eu preciso de leite e tal. A gente fica se justificando, Exatamente. Né? Mas é gostoso, tem prazer. Como que eu vou deixar de comer isso? Exato. Eu ficava tentando, assim, encontrar meios, entendeu? Mas, enfim, 2 vezes depois disso, porque uma vez eu fui parar no hospital, porque eu também comi leite, assim, comi coisas, tipo doce de leite, essas coisas. E aí eu cheguei no hospital e a médica, eu passando mal, gente, eu achei que eu ia morrer. Nesse dia eu achei que eu ia morrer. Eu cheguei a orar, tô falando sério. Eu orei e falei, Senhor, não deixa minha mãe sofrer muito não, cuida do meu irmão. Eu orei, juro pra você. Eu já tinha entregado meu espírito. Aí eu cheguei lá no hospital, a médica. Então, mas o que tá acontecendo? Eu tô passando mal e tal, mas o que você acha que aconteceu? Eu tenho intolerância à lactose, eu comi umas coisas de leite. Ela, então, você tem intolerância à lactose? É que você não pode, né, comer coisa com leite. É verdade, eu sei. Então, assim... É triste, mas é fato, e é o que você falou. Eu achei muito legal isso que você falou você pode estar cheio de alguma coisa, né, quer dizer... A ideia nossa, né, tipo assim, eu tô nutrido, né, e não necessariamente, né, então isso pra mim foi muito interessante, é uma coisa que, e é legal pensar isso, é uma coisa boa, mas disfuncional que virou uma coisa ruim pra nós, pra nossa situação, pro nosso corpo naquele momento, né. Sim, se minha avó fosse viva, por exemplo, e ela visse esse meu processo de emagrecimento, ela ia falar que eu tava doente. Exatamente. Né? Exato. Só que é o contrário, né? Exato. Eu tava, na verdade, desnutrida, porque meu corpo tava com faltava de... É o lembrete de remédio. No meio do Não, é lembrete de remédio, gente. A idade. Mas falando de idade, né? A minha avó, ela falaria isso. Ela, filha,
você tá doente. Uhum. Mas, na verdade, é agora que eu estou me alimentando da melhor forma possível, né? E antes eu tava desnutrida, faltava vitamina, faltava ferro, faltava mineral, faltava tudo, né? Então, assim, a gente precisa ligar as informações que a gente tem e colocar isso em prática, né? Os nossos hábitos mesmo, desenvolver isso. E a vida cristã é isso, né? A gente vai ver com a leitura do texto como é que é esse caminhar, né? Dos hábitos, das virtudes, como é que a gente desenvolve isso a partir do nosso encontro com Jesus. Exato. E pensando nisso, a gente já pode passar para a leitura do texto. Então, a Karine vai ler para a gente o texto, está em 1 Pedro 2, do 17 ao 25, e depois a gente passa para o capítulo 3, não é isso? Não, a gente vai ler 1 do 17 e depois a gente passa para o 2. Isso, do 1 ao 3. Isso. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha, e cai sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Amém, graças a Deus. Então, olha, a primeira pergunta que aparece aqui pra gente no estudo, inclusive se você quiser acompanhar o estudo, a lição fica lá embaixo do áudio, aqui do vídeo que a gente está fazendo. Então, você consegue entrar pelo aplicativo, baixar a lição também na pregação. Você acha fácil, tá bom? Se você ainda não tem o aplicativo da Ponte, baixa aí que tem muita coisa boa lá. E é por lá que você faz inscrições em eventos, fica sabendo das coisas. Então, vale a pena você baixar aí no seu celular. E a primeira pergunta é a seguinte, olha, Karine. Qual é a diferença entre apenas consumir conteúdo religioso, como pregações, estudos, livros e vídeos, e experimentar um crescimento espiritual real e transformador na vida cristã? E em que momento essa informação que a gente está consumindo se torna de fato uma formação? O que você pensou sobre isso aí, Karine? Eu pensei um pouquinho, e aí eu acho que... Você tá com o Clube do Livro, não é? Do Você é Aquilo que Ama. Exato. Eu tô Isso. pensando nele também. Eu parti muito do princípio que o J.K. Smith, ele fala, né? Sobre você é aquilo que ama. E a gente parte, às vezes, muito do princípio de que a gente tá na vida da igreja e de que a gente é cristã, e que se a gente ensinar, né, na vida comunitária a doutrina cristã, da forma correta, daquilo que a gente acredita que é bíblico, isso é suficiente para que as pessoas aprendam. Sim. Né? Então, se do púlpito e do GR e nos nossos relacionamentos a gente está ministrando aquilo que a gente entende que é uma doutrina cristã correta, logo, aquele que está ouvindo está assimilando e vai viver isso. E não é. Sim. Né? Porque a partir, né, dessa leitura do livro, a gente entende que o ser humano ele é movido por desejos. Né? No coração, o que move as práticas e os hábitos
são os desejos do coração. Então não basta ter a informação. Então não basta a gente só consumir conteúdos, ler conteúdos cristãos, sendo que aquilo não desceu para o nosso coração, né? Então a gente tem que entender que a gente precisa criar novos hábitos e direcionar os nossos amores para a coisa certa. Né? E infelizmente, né, na vida da igreja, é o que a gente vê numa escala, né, escalando isso para uma proporção maior, é um número muito de consumidores, né, de pessoas que o próprio Pipe falou em uma das pregações, que, né, vem ao culto de 15 em 15 dias, uma vez no mês, não tem um compromisso com as pessoas da igreja, com a vida da igreja. Então, e acha que aquilo ali é suficiente para se manter, né, uma vida cristã fora da vida da igreja, né, no seu dia a dia, na sua vida ordinária. Mas, sendo que em outros momentos, outros amores, outros desejos é que vão direcionando, né, essas práticas. Então a gente precisa ter essa consciência de que não é tão simples assim. Exato. Não é simplesmente consumir, logo agora eu entendi e consigo viver assim. Né? Tem um gap nisso tudo. Exato. Né? Então quando a gente tem essa consciência e entende que a gente está num mundo cheio de informações e que a todo momento isso tem atingido a nossa mente, o nosso coração, e isso tem nos formado, a gente precisa ficar atento, né, para ver aquilo que nós temos nos alimentado. Sim, né? Eu fiquei pensando no exemplo, né, do quebra-gelo, o exemplo que eu dei. Eu sabia que eu tinha intolerância à lactose, então eu tinha a informação, né? Mas ter a informação não é suficiente para evitar que a lactose ou que o leite me faça mal. Enquanto eu não parei de consumir leite, não mudou no meu os seus caso, hábitos. Enquanto eu não mudei os meus hábitos, o leite continua me fazendo mal. Sim. Então não adianta só saber, né? Às vezes a pessoa lê, vai em todos os cultos, né? Mas não deixa que aquilo gere práticas que são esses hábitos. Que molde e reoriente o coração. Exato. E é legal pensar isso, né? Porque no livro mesmo, a gente vê que existe, como ele fala, né? Que o coração é essa bússola. Né? Então, se você não deixa que a palavra, né, saia de ser só uma informação, mas ela se torne práticas na sua vida, como a gente vai ver daqui a pouco também, é só mais um conhecimento, né? Então, assim, você pode ter o conhecimento e se comportar de maneira diferente daquilo que o conhecimento diz, né? Sensacional. Então, olha, a segunda pergunta que a gente tem aqui no nosso estudo é a seguinte: desejar o leite espiritual não é apenas uma experiência individual, é cultura comunitária. Em nossas comunidades, estamos formando consumidores religiosos ou discípulos enviados? Acho que a sua resposta aí anterior meio que falou, hein? Sim, não é uma característica, é uma característica geral da nossa sociedade, né? Eu acho legal o termo que a gente sempre pensa, porque a gente tende a pensar sempre de forma individual. E quando na pergunta a gente traz essa dimensão de comunidade, a gente entende para que a gente foi chamado, né? Então, o Pedro ele começa falando do amor, né? E depois ele vai até chegar no leite, ele vem trazendo algumas práticas, né? E essas práticas, quando a gente tem um encontro com Jesus, não é mais sobre nós, é sobre o comum. É o comunitário, é a vida da igreja, a vida com os irmãos. Então ele já começa falando sobre amar uns aos outros. Sim. Né? De todo o coração. Então, a gente começar a pensar tudo a partir não de nós, mas de uma vida comunitária, a gente já começa a sair desse clientelismo. Porque não é sobre mim. Não é sobre satisfazer as minhas demandas, os meus desejos, mas primeiro é a minha relação, o que a minha relação com Deus produz,
né, esse meu encontro, porque Pedro ele sempre vai falar que a todo momento de que vocês foram encontrados, vocês foram regenerados, vocês foram salvos, existe uma esperança que vocês precisam depositar sua vida nelas, existe uma palavra que é incorruptível, ela é imutável, ela é a mesma sempre. Então, ele fala que a partir disso, a gente precisa olhar para fora, né? E aí ele começa falando do amor, e aí depois ele vai falar sobre a gente se despir de algumas práticas, de alguns vícios, e até esses próprios vícios não são só pecados que nos atingem individualmente, né? São pecados que atingem a comunidade, atingem o outro, atingem o nosso irmão, e que acabam prejudicando essa dinâmica toda do corpo de Cristo. Então, eu acho que o ponto principal é a gente partir dessa ideia do todo, do próximo, da comunidade, e de que não é sobre nós, em primeiro lugar. Né? É sobre a própria santidade que Pedro vai tratando aqui no texto. Ela é uma santidade que tem uma dimensão missional. Sim. Né? Eu não sou santo para mim mesmo. Eu sou santo porque eu fui salvo, Deus me regenerou, e agora eu sou testemunha daquilo que Ele fez. E eu sou participante dessa missão de Deus, que é de resgatar as pessoas. Sim. Então, a santidade também não é só um comportamento moral que eu tenho que seguir por causa de alguma coisa. No sentido de, já que Deus me ama, eu sou santo. Eu não sou santo só por causa disso. Eu sou santo porque eu participo dessa missão. Então, ela também tem essa dimensão ética, moral e missional. Então, nunca é só sobre nós. Sim, exato. Né? Então, partir dessa percepção da comunidade nos faz sair, sabe, de nós mesmos e de conseguir ter essas práticas, né? Pedro, ele fala sobre nos despirmos, né? E ele fala que a gente tem que deixar isso tudo para trás. E ele fala do amor, e o amor, né? A gente fala assim, amar é muito difícil. Né? Amar os outros é muito difícil. Sim. Mas virtudes, elas são desenvolvidas. Exato. Então, é na prática. Exato. Então, se eu penso só em mim, eu nunca vou desenvolver isso. Mas quando eu estou na perspectiva da comunidade, do GR, né, do serviço do culto, nos relacionamentos com os nossos irmãos, é onde eu vou desenvolver essas habilidades, essas virtudes, né? É onde eu vou praticar e ali eu vou o quê? Reorientando meu coração. Exato, exato. Eu fiquei pensando assim que esses hábitos, né, eles se dão também nessa vida comunitária, né? Então, por exemplo, se você está sozinho, vivendo só para si mesmo, você não tem situações que te levem a desenvolver hábitos para amar determinados tipos de pessoas que são diferentes de você, né? Então, é na convivência, por exemplo, é convivendo com pessoas que têm temperamentos diferentes dos meus, ritmos diferentes dos meus, que o que é riqueza dela me supre na minha pobreza, né? Dons, exato, e o que é riqueza minha supre as pobrezas dela. Então, eu fico pensando assim, que quando pensando no livro também, né? Esses hábitos não é uma coisa automática, né, Karine? Não é assim uma coisa... gente, é igual tudo na vida. Se a gente pensar assim, a vida adulta é isso aí. Se a gente ficar fazendo só o que a gente quer... A gente não escolhe o que a gente faz. Exato. Tipo assim, não adianta eu ficar pensando assim, que só eu quero viver a vida do jeito que eu quero, comer o que eu quero, sei lá, dormir o quanto eu quero, fazer o quanto eu quero e ser saudável. Assim, assim, não vai estar dando, entendeu? Deixa eu comer tudo que eu quero, todos os doces, todas as comidas possíveis e ser magro. Exato. Então, por exemplo, pensar assim, não, eu quero, sei lá, eu não quero fazer atividade física, eu não quero fazer nada disso, mas eu quero me envelhecer bem. Não vai funcionar, né? Então, não é uma coisa automática. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é bom para nós. Então, pensando, né, nessa analogia, a gente também, né, a vida em comunidade, às vezes, ela não é uma coisa tão fácil, né, para você. Talvez você pense assim, não, para você é fácil, Ada. Minha mãe sempre fala isso, minha mãe é mais introvertida, né?
E eu sou... Não preciso falar. Eu gosto de gente. Então ela falou assim, Yara, pra você tenho um é exemplar fácil. desse em casa. Você tem, né? O meu irmão gêmeo, Então assim, ela fala, pra você é fácil. Assim, tem outras dificuldades, entendeu? Por exemplo, eu tenho dificuldades de lidar com pessoas que têm ritmos diferentes dos meus. Ou de respeitar o espaço do outro. Às vezes o outro tá naquele dia que precisa ficar quieto. E eu fico assim, tipo assim, coitada, ela tá quieta, né? Tá quieta, ela tá precisando conversar. Tadinha, tá triste. Na minha cabeça é isso, né? Eu só tô quieta porque eu tô triste, entendeu? Então o outro tá quieto porque às vezes não, ele só tá quieto porque ele precisa. Então, viver em comunidade me ajudou a colocar limites para mim mesma, a desenvolver, inclusive, olha, eu posso também ficar quieta às vezes, né? Não no sentido só de não estar conversando com as outras pessoas, mas às vezes a gente precisa se aquietar, mesmo a gente que é mais agitado. Porque senão eu não consigo pensar, refletir no que eu estou aprendendo. Sim. Então são coisas... É uma disciplina, né? Exato, é uma disciplina. O silêncio é uma disciplina espiritual, né? Então, assim, são coisas que eu só aprendo na vida em comunidade. Então, não é uma coisa, não fica pensando, não, um dia Deus vai fazer isso no meu coração. Ele faz mesmo, na medida que ele faz isso no seu coração, te colocando na comunidade. Então, você não se colocar na comunidade, não vai acontecer uma mágica, né? Não é uma coisa assim, Senhor, me ajuda a amar o próximo. Amém. Aí eu levantei da cama, acabei de orar, então agora eu já amo o próximo. Não é assim. É vivendo com o próximo que eu aprendo a amar o próximo. Desenvolve, né? E do mesmo jeito que é em comunidade, né? Que a gente aprende isso, desenvolve essas virtudes, Pedro vai falar sobre esses vícios que também atingem a comunidade. Então, ainda que as virtudes elas são desenvolvidas e também fazem bem para um todo, os pecados e os vícios, eles também prejudicam. Exato. Não só a sua vida, só o seu âmbito individual, mas a vida da comunidade. Então, é importante entender, né, que esse encontro com Jesus, ele precisa ter uma dimensão ética na nossa vida, né? Nós precisamos mudar os nossos hábitos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos diante da nossa nova realidade, do nosso novo nascimento, da nossa nova identidade em Cristo. E como? Paulo finaliza o quê? Desejando. Então, a gente precisa entender o que realmente a gente está desejando. O que o nosso coração tem desejado. Né? Pedro não fala sobre somente a palavra de Deus como um alimento, como a gente vê em outros textos, mas aqui ele também traz a dimensão, de novo, comunitária. No testemunho da vida do irmão, a gente é fortalecido, a nossa fé é fortalecida. E a gente reorienta os nossos desejos. No testemunho da própria igreja, no sentido da história da igreja, quantas histórias, acontecimentos, pessoas que marcaram, e a gente pode ali, né, ver o agir do Senhor. Na nossa vida do GR, né, quantas pessoas que a gente vê passar pelo luto, mas vê a bondade e fidelidade do Senhor. Né? Não é só nos momentos de vitória. Sim, né? exato. No momento de dor, a gente vê que o Senhor continua sendo bom. Né? E quando Pedro fala, né, a frase dos Salmos, o que o salmista ele fala sobre, né, ele muda o tempo verbal, mas o salmista fala, provai e vede o quanto o Senhor é bom. Né? Então, a gente às vezes fica degustando de outras coisas, né? E que às vezes nos saciam. Então, eu gosto muito de uma analogia que o Igor Miguel sempre faz, que é do doce de leite de Viçosa. Sempre que ele pode, numa pregação, ele faz essa analogia. E ele fala que, assim, é muito bom o leite de doce de leite de Viçosa. O Thiago é o que ele mais gosta. E ele fala assim, você come uma vez... Aí aquela delícia, você come de novo, aí é bom. Aí você come de novo, já fica, né, aquele doce demais na boca. Nas últimas colheradas, você já fala assim, eu já não tô aguentando mais esse doce de leite. Então, às vezes, a gente fica experimentando de outras coisas para matar um desejo inicial, mas elas não suprem aquilo que só o Senhor pode suprir. Exato. Né? Só o que Deus pode dar. E a gente vai se perdendo nisso, e a gente esquece
daquilo que a gente já provou do Senhor, Uhum. né? Total. A gente, às vezes, perde esse paladar. E aí eu acho que, finalizando, veio muito também para mim os sentidos. Uhum. Porque até nessa vida comunitária, a gente é bombardeado por tanta informação Sim. que a gente perde o nosso paladar, a gente perde a nossa visão, a gente fica surdo para ver o que Deus tem feito. Uhum. Então, a gente já não consegue ver da bondade do Senhor, a gente já não consegue ouvir daquilo que Ele tem feito na vida dos irmãos, a gente não consegue provar na nossa própria vida aquilo que o Senhor tem feito. Então, esses desejos desordenados, eles acabam tirando todos esses nossos sentidos. Sim, total. Né? Todos total. os nossos sentidos. É igual quando você tá acostumado, né, a tomar café com açúcar, né? E você vai querer ir para o sem Exato. açúcar. Aí até você acostumar, aí é que você fala, não, tem condição não, esse negócio não vai ter jeito não, né? Então, e aí depois, eu pensando naquela analogia inicial, no ano passado, eu praticamente não comia açúcar, assim, muito raramente, né? Então, quando eu ia comer alguma coisa, tipo assim, um pedaço de bolo de aniversário, tudo eu achava muito extremamente doce. Eu ficava assim, nossa, tá muito doce, né? Aí a pessoa, não. Eu falava, gente, tem condição. Mas é isso, né? Você... É o treino. Exato. Então, à medida que você vai também se permitindo viver em comunidade, se permitindo aprender mais sobre a palavra de Deus, se permitindo testemunhar e ouvir o testemunho do próximo, você também é modificado por esses hábitos, né? Isso te transforma. E, gente, quando a gente pensa em ser transformado, é uma oração que eu faço muito, eu acho que todos nós fazemos, né? Se não fazemos, tem que fazer, tá? Porque é, Senhor, me faz parecido com Jesus, me faz mais parecido com Jesus, né? É por meio disso que ele faz a gente parecer com Jesus, né? A gente acha que é de novo. Eu já tive esse pensamento, assim, por isso que eu sempre falo, né? Que eu sempre achava que era uma mágica, entendeu? Senhor, me dá mais fé. Aí eu ia abrir o olho e aí eu ia estar com mais fé, entendeu? Eu pensava que era assim. Mas aí eu fui aprendendo com o amadurecimento na fé que não, é na prática, é vivendo, né? É quando você passa por um deserto e vê Deus te sustentando, inclusive por meio da vida da igreja, é que você entende, nossa, é isso que é ser igreja, nossa, realmente eu preciso da igreja, nossa, eu posso confiar no Senhor, porque eu passei por isso, eu achei que eu não ia conseguir, a mão do Senhor me sustentou. Então, o próximo desafio que você tem esse repertório, você lembra, não, o Senhor me sustentou daquela vez. É assim, né? Isso, e o que eu faço muito, assim, na minha vida de reflexão é falar assim, literalmente, de onde o Senhor me tirou, no sentido de que acontece uma situação e eu falo assim, a Karine que tinha acabado de se converter, ou a Karine de 5 anos atrás, se comportaria de outra forma. Sim. E aí, eu olho e falo assim, que bom que o Senhor tem me moldado, porque existe uma diferença. Exato. Né? O meu comportamento lá atrás seria, talvez, alguns dos pecados que o próprio Pedro pede pra gente se despir. Né? E hoje, eu tenho a consciência, né, de não, peraí, não é assim. Sim. Né? Existe um outro modo de viver, ainda que meu coração pulse por com outras emoções, né? Eu escolho a prática daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então, essa é a vida. É olhar para trás e falar assim, olha, que bom. Né? Eu provei lá atrás do que o Senhor fez na minha vida e continuo desfrutando e continuo provando aquilo que o Senhor faz. Isso. Graças a Deus. Gente, olha, pra gente finalizar, a Karine deixou um desafio muito fácil para nós, tá? Então você vai ver aí na sua lição, muito fácil. Olha que desafio fácil. Olha, fala assim, no finalzinho da lição. O novo nascimento não é uma experiência isolada. Ele cria uma nova família e o amor sincero é evidência dessa transformação. Identifique alguém da comunidade que você evita ou conhece pouco. Faça um gesto intencional de aproximação, serviço ou encorajamento. Eu estava falando aqui com a Karine no início, que eu lembrei muito de um livro que a gente já leu no Clube do Livro também, que é o Cristianismo Puro e Simples. Tem um capítulo que o C.S. Lewis fala do divino fingimento. E aí ele fala assim que
para começar, ele faz uma analogia, né? Que a gente não dorme, você não fecha o olho e dorme, né? Em geral, pelo menos a maioria das pessoas finge que tá dormindo e aí depois começa a dormir, né? Então você fecha o olho, fica quietinho assim, tô dormindo. Aí uma hora você dorme, às vezes você nem vê que hora que foi essa, né? Você não sabe nenhum momento que você dormiu. Exato. Então ele fala assim que a gente também, como filho de Deus, a gente olha pra gente e fala assim, nossa, mas não tem condição, eu sou filho de Deus? Não tem condição. Então você começa a se comportar meio que assim, não, como que é se comportar como um filho de Deus? Espírito Santo, me ajuda. E você vai fingindo, mas não no sentido de falsidade, mas é criando hábitos e fazendo práticas que são mais parecidas com o que é ser um filho de Deus. E aí, de repente, ele fala, né? Aos poucos, aquilo vai se tornando uma realidade na sua vida, que é o que a Karine acabou de falar, né? De repente, ela olha pra si e fala, nossa, eu não faço mais isso. Olha, quando eu quase ia fazer isso, o Senhor me lembrou e eu me lembrei de outra coisa aqui e agir de forma diferente, né? Então, fazer isso aqui não é uma coisa que você faz... eu vou esperar dar um calorzinho no meu coração e aí eu vou me aproximar daquela pessoa. Não, a gente se aproxima da pessoa... Primeiro. Pela graça de Deus, misericórdia mesmo. Então, essa pessoa tem dificuldade, então eu vou tentar fazer alguma coisa mais com ela, servir essa pessoa. Eu já vivi isso na prática, assim, de pessoas que eu olhei e pensei assim, ai, pessoa chata, essa é uma das que eu quero passar longe. Na igreja mesmo. E aí, de repente, Deus me deu várias situações em que eu tava vendo essa pessoa de novo, né? Essa eu tô falando mas são essas, tá? São assim, isso já aconteceu várias vezes. E o próprio Senhor, eu acho que muitas das vezes ele vai desenhando isso, Exato, né? Totalmente. Aí ele vai desenhando essas situações e a gente às vezes vai tentando, não é isso. Exato. Mas o próprio Deus, ele vai entrelaçando as histórias, né? De uma certa forma. Exato. Eu falei com uma menina, ela depois, no fim ela fala no Clube do Livro até hoje, a Karine, é Karina, vou citar o nome dela porque eu já falei isso pra ela. Ela hoje não mora aqui, ela mora no Canadá, mas ela era aqui da Ponte, e aí eu falei com ela que quando eu vi ela a primeira vez, ela era do louvor e eu cantava no louvor nessa época. Foi no início da ponte, ainda era lá em cima, era não tinha nem esse espaço. Não tinha esse espaço aqui embaixo. Aí ela chegou pra cantar no mesmo dia comigo, eu olhei assim, nossa, que menina chata, ela não falou um coitada. Mas eu olhei pra ela, eu achei ela chata. Eu olhei assim, ela chegou assim toda loura, sabe, com óculos escuros, toda estilosa, metida, chata, não quero nem saber dessa menina. Aí, beleza, passou um tempo... Eu cantei com ela no louvor, depois a gente participou de um monte de coisa junto aqui na igreja. Por fim, eu já era amigona dela e aí eu falei isso pra ela. Ela falou assim, eu não sei, eu acho que eu faço cara de chata, porque as pessoas falam isso. Mas é porque ela é estilosa, entendeu? Aí fica parecendo que ela é metida, mas não é não. E aí eu fiquei pensando, gente, olha, começou com isso, não, eu tô aqui com ela, então eu vou tentar me aproximar dela. Ao mesmo tempo, houve um movimento dela e hoje... Ela me abençoou muito, eu abençoo muito a vida dela, mesmo estando morando à distância, entendeu? Então, assim, é possível, são milagres que Deus faz na nossa vida, né, cara? Como eu comecei falando, né, que tem coisas que só Jesus faz, Deus está aqui diante das câmeras falando, tem coisas que só o Senhor faz. Só o Senhor, exato. E Ele faz. E faz, né? A gente se colocar à disposição e entender a nossa vocação, que Ele faz. Né? Exato. Glória a Deus por isso. Amém. Meu querido, minha querida, Deus te abençoe. A gente termina aqui mais um GR de Bolsa. Karine, obrigada. Eu que agradeço você. Você vai voltar mais, por favor. Fazemos questão. Pode marcar. Gente, porque a gente chega, eu falei com ela aqui no início, assim, ó, quando é mulher é mais legal. Falei. Desculpa, meus pastores, Felipe foi legal. E Pipe, mas foi assim, legal. foi bem mais divertido. Muito mais divertido. Gente, fica com Deus e até o próximo GR de Bolsa. Tchau, tchau.